Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos quase completando este ano. E com certeza, agora, nesse momento que vamos celebrar a vida de Jesus em nossas vidas, o presente que Ele é em nossas vidas, a graça dele em nossas vidas, neste tempo, nós queremos aprender com os nossos erros, o que nós fizemos, o que nós vivenciamos esse ano, que tem nos tornado um olhar de avaliação pessoal, de um exame diário, que nos ajude, então, a ter uma continuidade no nosso processo de transformação. Estamos prestes a iniciar um novo ano e diante de tudo que vivemos e fizemos e experimentamos, nossos erros, nossos acertos, nossas dores, como temos lidado com esse momento tão difícil em nossas vidas, que nós possamos examinar, que nós possamos olhar, que nós possamos buscar aprender com os nossos erros. Este é o tema de hoje, aprenda com os erros. Diante desse passo que nós vamos estar dando, que é o passo 10, que diz assim: continuamos a fazer avaliações individuais. E quando estávamos errados, nós estávamos então admitindo de pronto. Admitir de pronto quer dizer que nós estamos prontos a olhar e reconhecer quais são os nossos erros. Quais são as coisas que temos feito que nós precisamos entender que não foram proveitosas, que nos trouxeram algum prejuízo, que estão aniquilando quem nós somos, que estão de alguma forma mobilizando as pessoas ao nosso redor por conta daquilo que nós temos feito. Avaliar diariamente, porque podemos viver um dia de cada vez, como aprendemos nas lições anteriores. Então agora estamos colocando em prática essa avaliação também diária. Este é o nosso princípio de hoje, a autoavaliação. E o texto que nos diz assim, 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Nossa, que desafiador. E nós estamos vivenciando justamente isso. Diante desses momentos tão difíceis que temos passado e todas as famílias de alguma forma têm sido impactadas, nós sabemos que nós precisamos estar firme e que olharmos para nós e fazermos tudo o que nós precisamos fazer para que nós possamos então estar vigilantes e cuidando, não julgando, mas cuidando de nós mesmos e dos outros para que a gente permaneça. Todos nós, independente do tempo de vida cristã, do nosso grau de maturidade, precisamos trilhar esta caminhada de transformação espiritual até o último dia de nossas vidas aqui na Terra. E muitos sabem como tem sido difícil ver tantos amigos ou pessoas conhecidas que de alguma forma, até os nossos familiares, de alguma forma se foram, sem mesmo saberem o que estava acontecendo. Nossa, como tem sido desafiador fazer esse tempo. E quando estamos então preparados espiritualmente, ou nesta caminhada de preparo espiritual, permitindo Deus fazer parte das nossas vidas, permitindo-nos ter uma avaliação diária e aprender com a nossa vida, nós podemos estar mais de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Nossa, isso tem sido muito doloroso, muito emocionante, mas também muito gratificante chegar até aqui. Já estamos na 29ª lição. Nossa, foram 29 encontros que nós já tivemos. E para isso nós precisamos agradecer e glorificar a Deus que tem nos fortalecido, nos dado condições de estar aqui hoje. Então vamos juntos seguir nesse 10º passo. Às vezes a gente olha o 10º passo e tem a sensação de que já estamos terminando ou que já terminamos. E aí a gente entende que não, isso é um erro, nós não estamos terminando. Nós estamos dando o 10º passo ao reconhecer diante da nossa caminhada de transformação, desde o primeiro passo, o que temos vivido e o que temos sido transformado. E levando-nos então a seguir com o processo que não tem fim. Ele não termina no 12º passo, pelo contrário, agora vamos nos apropriando de estratégias para manter esses princípios bíblicos em nossas vidas diariamente. A jornada se deu início no princípio dos passos e agora estamos seguindo esses princípios de acordo com a palavra de Deus
para que nós possamos ter nossas vidas transformadas. Caminhar, então, os doces passos como um modo de vida tem sido uma experiência linda para cada um de nós e muito individual. E nós sabemos como isso tem sido também desafiador. O apóstolo Paulo, diante do processo dele de transformação, ele diz assim: eu esmurro o meu corpo, eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Então, diante de mim, diante da minha proposta para mim mesmo, eu posso olhar e ver que eu estou buscando a minha transformação, diante dos desafios que eu preciso vencer na minha vida, e deixar que eu possa estar sendo apoio, que eu possa ser um suporte para o outro. Mas a primeira pessoa que precisa estar nesse processo sou eu. Eu sou Janaína, sou uma filha amada de Deus e convido você a seguir comigo nesse processo de transformação. Nós estaremos tendo a colaboração de outros amigos do Celebrando nesse passo, nessa lição, e você também vai poder se sentir envolvido com aquilo que eles vão estar falando sobre este passo. Então vamos seguir juntos com cada um deles neste momento. Olá, queridos, estou mais uma vez aqui. Meu nome é Estrela, sou filha amada de Deus que busca transformação na área de codependência, medo, controle. Nessa caminhada de Celebrando Transformação esse ano, um ano tão desafiador, um ano tão difícil, nós chegamos no passo 10, na lição 29, que fala sobre aprender com os erros. Essa lição, ela nos ensina a fazer um inventário diário. Ela nos ensina a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, diariamente e a corrigi-las. Claro que sempre com a ajuda de Deus. Quando nós fazemos isso, nós não precisamos ficar presos ao passado. Nós conseguimos liberar a nossa vida para que o plano de Deus se cumpra nela, para que o propósito do Senhor se cumpra nela. E nós não precisamos ficar amarrados, olhando para trás. Nós precisamos olhar o futuro, nós podemos olhar o futuro com fé, com esperança, com sonhos renovados a cada dia. No Salmo 139, na Bíblia, no versículo 23 e 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que possamos estar todos os dias exercitando esse reconhecimento, exercitando esse pedido a Deus, que Ele nos sonde, que nós possamos reconhecer o que está errado e corrigir, que possamos voltar para o caminho que Ele traçou para cada um de nós. Porque assim nós aprendemos que mesmo quando passamos por dificuldades, por sofrimentos, nós podemos prosseguir, porque tem um Deus que nos ajuda, tem um Deus que nos orienta, tem um Deus que nos ama. As nossas experiências dolorosas podem ser usadas para o nosso benefício, podem ser usadas para consolarmos outras pessoas, podem ser usadas para que o plano de Deus se cumpra. Deus deseja que cada um de nós continue nesse caminho tão maravilhoso que estamos traçando, que é o caminho da transformação. Eu te animo, se você começou no meio do ano, a continuar. Se você começou no início, vamos terminar. A gente está quase chegando no final e o Senhor está conosco. Ele nunca nos abandona, uma vez que tenhamos entregue a nossa vida a Ele. E para terminar, eu queria deixar em 1 Pedro 1,7, que diz o seguinte: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for transformado. Muito obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe vocês. Oi, eu sou Ivoneide Mota, uma filha amada de Deus em processo de transformação. Eu gosto de perguntas. E por que perguntar? Porque as perguntas abrem a chave para o conhecimento e para o entendimento. Essa lição tem perguntas que ajudam
na prática da autoanálise e na compreensão do autoconhecimento. Ao fazer a autoanálise com o inventário diário, me torno menos inclinada a ser dirigida por pensamentos, sentimentos e emoções tais como a raiva, o ódio, a solidão, a autopunição, o medo, a insegurança e por aí vai. A autoanálise sincera me ajuda no processo do autoconhecimento. Quem eu sou, o que posso vir a ser e quem eu fui. Ao comparar os registros diários do inventário, eu posso identificar pensamentos e comportamentos disfuncionais que se repetem e que eu sequer havia percebido. A autoanálise permite eu entrar em contato comigo mesmo, o que me ajuda a tomar consciência das minhas forças, das minhas fraquezas e identificar o que me entristece, como eu ajo, o que me paralisa, o que me motiva à ação, o que me leva à procrastinação, dentre outros. Essa investigação me dá recursos e me permite olhar para dentro de mim mesmo, sem medo. E com essa percepção tenho a possibilidade de entender melhor os meus erros e os meus acertos, melhorando os meus relacionamentos. Até porque somos seres relacionais. E para eu ter uma boa convivência com o outro, antes eu preciso dedicar tempo para saber como eu funciono. A autoanálise pode ser feita por volta de 15 minutos, o que não é muito tempo. Entretanto, é preciso ser feita com regularidade e disciplina. Voltando às perguntas. Nessa lição, há um questionamento. Quais as 3 palavras-chave dos 3 primeiros passos que preciso aplicar em minha vida diária? Minha resposta: passo 1, admitir. Passo 2, acreditar. Passo 3, decidir. Passo 1, admitir a minha impotência perante as minhas feridas, meus comportamentos disfuncionais. Quando eu percebo, lá estou eu repetindo o padrão de comportamento que já tinha me comprometido que não ia repeti-los. Ou então, rememorando feridas do passado. Passo 2, acreditar. Acredito que eu não posso, mas Jesus pode. Pode me devolver a sanidade e posso confiar que Ele pode me ajudar a deixar de ter esses comportamentos indesejáveis e curar as minhas feridas. No passo 3, para que eu possa ter minha sanidade, é preciso decidir entregar minha vida e a minha vontade aos cuidados de Deus. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa porta aponta para uma escolha, ela só abre por dentro. Eu decido abrir a porta para sair da insanidade, com a ajuda do meu poder superior, Jesus Cristo, e aprender com meus erros. E você? João 1:12. Contudo, aos que receberam, aos que creram, em seu nome, dou-lhes o direito de tornarem filhos de Deus. Por isso, no início, eu disse que eu sou uma filha amada de Deus. Eu creio. Obrigada por me ouvirem. Oi, meu nome é Genilda. Estou no caminho da transformação por alguns anos, experimentando o amor e a graça de Deus em várias áreas da minha vida. Estamos em um caminho contínuo de crescimento espiritual. No passado, estávamos sobrecarregados emocionalmente, por não sabermos, por não conseguirmos lidar com os nossos erros. Tínhamos dificuldades em lidar com os nossos problemas. Deixamos que defeitos de caráter se tornassem parte da nossa identidade. A negação nos protegia de encararmos a realidade. Agora, através do autoconhecimento, admitimos a necessidade de fazer a entrega de nossas vidas a Deus.
e somos desafiados a viver cada passo consciente na busca do crescimento pessoal e espiritual, permitindo e experimentando a verdadeira transformação. Neste passo, aprendemos a manter este caminho de crescimento e transformação diariamente, analisando nossa conduta e fazendo ajustes necessários. Podemos reconhecer nossos erros, ao invés de nos defender e fugir deles. Começamos a superá-los e a fazer mudança. Obrigada e boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Iani, sou uma filha amada do Senhor em processo de transformação. E nesse processo aprendemos que errar faz parte da natureza humana e estamos nos aceitando, ainda que imperfeitos. Não queremos mais manter as aparências. Quando tivermos que pedir perdão, podemos fazê-lo sem medo de sermos interpretados como incompetentes e fracos. Agora sabemos que pedir perdão nos liberta e nos traz uma consciência limpa. Lá em Tiago 1, de 22 a 25, a palavra de Deus nos diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém. Oi, boa noite. Meu nome é Rafaela. Eu sou uma filha amada de Deus, trilhando o caminho da transformação. Hoje nós estamos falando sobre aprender com os nossos erros. E nesse caminho, ao dar o 10º passo todos os dias, preciso praticar de forma disciplinada todos os passos que nós já demos, todos os passos já dados. Posso começar separando um tempo, aproximadamente 15 minutos por dia, para autoavaliação. Posso começar aplicando os 3 primeiros passos diante das situações que eu vivi hoje. O primeiro, admitir a impotência. O segundo, acreditar que Deus pode me ajudar. O terceiro, entregar tudo nas mãos dele. Agora, posso aplicar o 4º passo, avaliando as minhas atitudes e respostas em meus relacionamentos. Como eu posso fazer isso? Quando houver um confronto, uma conversa difícil, pessoas que me suscitam emoções negativas, nesses momentos aprendo muito sobre quem eu sou, analisando minhas reações ao me confrontar com os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Posso assumir responsabilidades sobre as minhas emoções e atitudes. Tenho aprendido que a outra pessoa não é responsável por minhas emoções. Eu posso escolher qual atitude eu terei, embora não seja fácil. Mas eu creio que nós podemos conseguir, que a gente possa continuar trilhando nesse caminho de transformação. Muito obrigada por me ouvirem. Meu nome é Clenildes, eu sou uma filha amada de Deus em transformação. Quando eu conheci o Celebrando, eu estava de luto, né? Tinha acabado de perder a minha irmã de Covid-19 e também estava saindo também dessa doença, né? Desse vírus terrível. E estava com... O meu emocional estava muito abalado. Eu estava triste, ansiosa, angustiada, estava sem dormir por muito tempo, dormia e acordava muito assustada, né, com tudo que estava acontecendo nesse período na minha vida.
E uma amiga me ligou e me convidou para estar no Celebrando a Transformação, né? Comecei a entender um pouco, fazendo as lições, conhecendo um pouco sobre mim mesmo, quem de fato eu era e o que eu estava fazendo aqui, né? Poder reconhecer que eu sempre estava negando as circunstâncias da vida que eu estava vivendo, não entendendo profundamente aquilo, né? E a importância das coisas que eu precisava aprender com o que eu estava vivendo. E as lições, elas podem me mostrar que eu precisava restaurar a minha esperança, que eu precisava restaurar o equilíbrio da minha vida, né? O equilíbrio com Deus, com o relacionamento com Deus, né? Entender um pouco sobre por que eu estava vivendo isso, né? E é incrível porque quando você vai fazendo as lições, você vai pensando, né? Por que você tá vivendo aquilo e por que aquilo te faz tão mal, né? Quantas coisas te faz mal, né? No decorrer de que você vai entendendo as lições, reconhecendo quem de fato você é, né? O seu coração, aprendendo a ver que eu era muito controladora e enxergando o meu próprio orgulho, né? Diante das situações e que eu precisava abrir mão desse controle que eu achava que eu tinha, né, para que eu pudesse permitir que Deus trabalhasse na minha vida, né? A partir do momento que eu entrego o controle para Deus, Ele trabalha na minha vida. Aprendi também que eu nunca estou sozinha, né? Que tenho amigas do Celebrando para estar comigo e o meu Deus. Se eu coloco sempre a minha esperança nas mãos dele, né? Entender que eu posso sim olhar no retrovisor, mas dar uma olhada e voltar para o trilho, voltar para frente, não ficar lá, porque eu posso ter um acidente lá na frente, né? Mas olhar no retrovisor é só um aprendizado, né? É para me ver algumas coisas, mas não para ficar lá ou não para me lamentar, né? Que é difícil algumas coisas do meu passado, porque eu a minha família, porque eu fui criada por um pai e uma mãe, né? E a forma como eles me criaram. Então, algumas coisas é porque eu fui criada dessa forma. Entender um pouco sobre a minha história, da minha mãe, lembrar um pouquinho da minha infância, lembrar um pouquinho de cada historinha dessa da família também. É revelador para eu entender quem eu sou, né? E o Celebrando a Transformação está me ajudando nessa área, né? Desse conhecimento de quem eu sou. E hoje eu já me sinto esperançosa, já me sinto cheia de ânimo, cheia de coragem de enfrentar e saber que eu não estou sozinha. Eu tenho as minhas amigas do Celebrando e tenho meu Deus que pode estar sempre comigo quando eu quiser. Obrigada por me ouvir. Oi, eu sou Márcia, uma filha amada de Deus em transformação. Cheguei ao CT com muita carência de afeto, alta baixa estima, medo de morrer, solidão, tristeza, insônia e tomando muitos remédios para dormir, caindo muito e falando muito quando conseguia dormir. A cada reunião fui me entregando sinceramente bem devagar, pois não conhecia as pessoas, mas tinha uma sede de falar, desabafar muito grande. Mas o medo de me abrir me rondava. Cada programa sentia-me tratada, sem notar, sem sequer perceber, por Jesus. Cada reunião de grupo
fui me soltando sem perceber as transformações que Deus já vinha fazendo em mim no dia a dia. Dormia tranquila, sem insônia, sem tomar muitos remédios, sem medo de morrer, já não sentia mais, já não reclamava mais de solidão, da falta de afeto, de carinho. Voltei a me sentir em paz no meu coração, voltei a me arrumar, fiz meu check-up de final de ano, recebi alta de todos os exames médicos que fiz, diminuindo bastante os meus remédios diários, principalmente os de tarjas pretas. Que maravilha! Sol celebrando a transformação. Deus fez em mim uma grande transformação através do meu grupo, das minhas líderes, das experiências de cada uma. Como eu sou grata a Deus por essa experiência que voltou a fazer parte da minha vida. Obrigada, minhas madrinhas. Obrigada ao Celebrando, Irene, Rosário. Obrigada a cada componente do meu grupo. Obrigada por me ouvir. Em meio às lutas, darei o meu melhor, não deixarei a minha cruz
aprendemos uns com os outros, quando compartilhamos, ouvimos os depoimentos, ouvimos aquilo que as pessoas estão vivendo diante dos seus próprios processos de transformação, nós podemos ser impactados, nós podemos nos sentir unidos neste processo. E diante deste passo que nos convida a essa avaliação, nós sabemos que podemos seguir adiante, reconhecendo as nossas falhas, admitindo quem nós somos, como nós temos vivido, podendo saber que existe um Deus que nos ama e Ele nos enche de esperança, de desejo de viver para Ele, e podemos fazer entrega das nossas dores, das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos sonhos, da nossa vida nas mãos dEle. E sabemos que ao entregar tudo, estamos nos dispondo a permitir que Ele faça a sua vontade em nossas vidas. Nós podemos agora, então, fazer um exame pessoal, como já fizemos nessa trajetória, olhando a nossa história, reconhecendo nossas falhas de caráter, podendo lidar com elas para sermos vitoriosos nelas um dia de cada vez. Estarmos agora nos prontificando a perdoar a nós mesmos, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nós causamos algum dano, irmos e pedir perdão e fazermos nossas reparações. E agora, quando estamos sendo convidados a também fazer um exame pessoal diário, em que nós, ao olharmos para nós mesmos, nós possamos estar tão envolvidos com aquilo que nós já vivenciamos, pela graça e pelo poder de Deus, que possamos saber que diante disso tudo, nós temos aprendido diariamente com os nossos erros, com os nossos acertos, com aquilo que temos vivido. E assim, neste processo consciente de transformação, podemos seguir adiante com nossas vidas. Eu preciso deixar que Deus me liberte. E para isso, eu preciso reconhecer e dar todos esses passos anteriores. Muito obrigado por estar comigo, para estar conosco, para estar com todo o grupo do Celebrando a Transformação. Nós vamos seguir adiante. Até a próxima lição. E que Deus nos abençoe. Tenha dias felizes nesse preparo para o Natal. E que você siga sentindo a presença de Jesus na sua vida. Isto é Natal. Um beijo para você. Que Deus o abençoe.